Preparem seus guarda-chuvas porque vai chover. Pela primeira vez na história dessa geração e talvez até da geração passada, os caixistas compraram mais um jogo do que a galera do PlayStation e está sendo o jogo do próprio PlayStation. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Fala aí, galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o canal, meus amigos. Notícia quentíssima, quentíssima. Senta aí na cadeira que você nem vai acreditar. Galera, como vocês sabem, né, o público do Xbox, ele tem uma estigma de, né, não ser exatamente um público aí e tal, né, que, vamos dizer assim, sustenta, né, os jogos aí na grande indústria, porque a Microsoft introduziu, né, uma cultura nova dentro do Xbox. Então eu digo até que talvez não seja nem tão culpa assim do cara que é dono do Xbox, mas sim da própria empresa, mas é aquilo, né, se é o que eles querem fazer e tá dando certo, ok, beleza pra eles. Só não pode reclamar quando acontece casos, por exemplo, os jogos lançarem primeiro no PlayStation ou nem sequer lançarem no Xbox, né? Como a gente viu, por exemplo, o diretor do estúdio, né, da Moon Studios, que é o próprio estúdio, né, que já trabalhou com a Microsoft fazendo exclusivo para ela da série do Ori and the Blind Forest e Will of the Wisps, já disse, né, que inclusive o próximo jogo que eles vão lançar com o PlayStation 5 na cabeça. O Xbox vai ficar, né, em último caso, se der, se eles veem que vale a pena ou não. Eles estão em conversa com a Microsoft ainda sobre o tema. Então, nesse caso, não pode reclamar, certo? Mas nós tivemos uma exceção. Pois é, meus amigos, eu estou incrédulo. Incrédulo! Oh my God! Finalmente aconteceu um caso em que o jogo está vendendo mais no Xbox do que no PlayStation em proporção de tempo. Pois é, pois é. E adivinha só que jogo é esse? Call of Duty? Não. É um jogo do próprio PlayStation, isso aí mesmo. Helldivers 2 está dominando as lojas do Xbox, meus amigos. Se preparem que agora a chinela vai cantar. Muito bem, senhores, então aqui estamos nós na grande notícia do dia. A gente começa com uma notícia aqui referente ao exclusivo do Xbox, ou o ex-exclusivo, né, a franquia do Gears of War, que foi lançada aí agora, né, e teve cerca de 1 milhão de downloads feitos via Xbox, representando aí cerca de 70%, né? Vamos arredondar para 80%, mas isso é claro graças ao Game Pass, né? Agora, comparado com o PlayStation, o game, até agora, ou pelo menos até a primeira semana, vendeu aí, né, cerca de 18%, vamos arredondar para 20%, né? Que seria aí 240. Porém, na atualização a gente vê que ele já vendeu mais de 260, né? 259, vamos arredondar, 260 mil cópias até o momento. Isso aqui tá abaixo do Forza, né? O Forza já chegou vendendo bem mais no PlayStation. Então isso aqui é um pouco surpreendente, porque Gears of War nunca tinha dado a cara ainda no console, né? Não sei se também se é porque é um título já muito mais velho, né? Um título do Xbox 360. Então, de repente, não chegou, né, a, sei lá, né, chamar tanta atenção da galera. A gente pode ver que os títulos mais recentes que a Microsoft trouxe para o PlayStation, eles tenderam, né, a ter um resultado melhor, sendo Forza aí o principal deles. E aí, no decorrer da notícia, nós vemos aqui o caso do Helldivers 2. E, meus amigos, Helldivers 2 é de fato aquilo que a gente não esperava que acontecesse no Xbox. Pois é, de acordo com a empresa, o lançamento de Helldivers 2 no Xbox, né, no mesmo dia de lançamento, que foi do Gears of War Reloaded, e de lá pra cá, ou seja, 6 dias, Helldivers 2 havia vendido cerca de 926 mil cópias no Xbox, o que é um número bem grande, se a gente parar pra pensar, é um número bem considerável, né? Eu vou ser sincero e dizer que eu não esperava que fosse vender isso. Mas, em compensação, né, é um jogo que já é dessa geração, né, e como a gente viu o comportamento do Forza, isso provavelmente facilita também mais para o título ter, né, vamos dizer assim, um desempenho melhor. Agora, o que chamou a atenção? Primeiro que esse jogo, ele é um jogo que não está no Game Pass. É um jogo que ele é pago, embora o preço dele seja inferior, se eu não me engano, de 30 ou 40 dólares no Xbox, né? Mas ainda assim, 30 ou 40 dólares é uma graninha e os caras terem comprado é realmente uma surpresa. É lógico que, se a gente for usar aquele papo de base instalada que os caras usam, isso aqui ainda seria um flop, né? Mas estamos falando dos 6 primeiros dias, vamos ver como que fica em 1, 2 meses aí mais pra frente, a gente deve ter uma noção. E aqui é onde está uma coisa que chamou muita atenção. Por quê? No PlayStation, por exemplo, de acordo, né, com a empresa, o game havia vendido 633 mil cópias 6 dias após o lançamento no ano passado. Lembrando que essa informação ela é um pouco estranha, porque a gente viu que o jogo já tinha chego quebrando recordes, né, e o estúdio tinha falado que estava meio que, né, 50% para PlayStation e 50% para Steam, quando a gente estava vendo aqueles números. Então eu não sei se isso aqui seria apenas downloads, né, o que mais poderia ser aqui dentro desses 6 dias. Mas é fato que, em termos de tempo decorrido, nos primeiros 6 dias, o Xbox parece que está tendo um rendimento melhor do que foi dentro do próprio PlayStation. É lógico que aí a gente pode também colocar alguns argumentos, né? Por exemplo,
Esse jogo foi um grande sucesso já no PlayStation, né, e também na Steam, principalmente, e a gente viu que agradou todo o público, né? É um jogo que realmente é muito bom, ele atrai jogadores. Então o cara do Xbox que viu as outras duas plataformas jogando e quis colocar a mão, agora ele teve a oportunidade, né? E agora os caras têm uma segurança mais, porque já viram como que o jogo era. Pode ser isso? Pode, né? Pode ser. Eu até acredito que isso seja um fator que acabou influenciando, né? Em termos de jogos multiplayer, por exemplo, na plataforma do Xbox, a Microsoft sempre soube trabalhar muito melhor com esse gênero, né? Você vê que os jogos do Xbox, eles costumavam sempre ter um multiplayer, mesmo que fosse capenga, mas os caras sempre faziam questão de colocar lá. Então, de repente, também pode ser um público, né, que tenha maior apego por esse tipo de jogo. Não sabemos, não existe um argumento definitivo, mas o fato é que, de acordo com a pesquisa, vendeu melhor do que no PlayStation nos primeiros 6 dias do PlayStation. Agora, se vai vender mais que no PlayStation, aí é outra história. Estamos falando aí de vendas no PlayStation, que seria o quê? Cerca de 6 milhões, né? O jogo tinha vendido até a última vez que a gente tinha ouvido falar, cerca de uns 12, 13 milhões. Era mais ou menos metade, né? Ou seja, metade para PlayStation, metade para Steam. Então talvez tenha ficado aí na casa de uns 6 milhões do lado do PlayStation. E aí é que tá, né? Será que vai chegar em 6 milhões no Xbox? Difícil, né? Mas se chegar pelo menos uns 2, já fica um pouco mais, vamos dizer assim, equilibrado, né? Já que o PlayStation 5 vendeu aí já cerca de 3 vezes mais que o Xbox Series, então você ter 3 vezes mais no caso do PlayStation parece que se encaixaria aí na situação. Bom, agora tem um porém, né? Parece que isso aqui realmente é um caso de exceção e não a regra. Então, assim, talvez isso ainda não seja o suficiente para sair aquele estigma, né? De que caixista não compra jogo. E por quê? Porque na mesma pesquisa da empresa, a gente vê aqui uma revelação de um lançamento que teve, que é multiplataforma, tá? E esse lançamento foi ninguém menos que o novo Mafia, né? The Old Country, onde o game, quando foi lançado em 8 de agosto, tinha vendido 637 mil cópias. Porém, até o momento, depois de mais um tempo, o game chegou o dobro disso, em 1.200.000 cópias, tá? E olha lá o que eu tava falando pra vocês, né? Eu acho que realmente foi um caso de exceção que a gente viu aí no Helldivers. Por quê? Se você for olhar aqui, só no PlayStation, desses 1.200.000, 643.000 cópias saíram do PlayStation. Galera, isso aqui é mais de 60% das vendas do Mafia The Old Country. Lembrando, é um jogo multiplataforma, de uma série famosa, né? E você ter essa divisão entre os dois realmente chama muita atenção. Em segundo lugar, vocês podem ver que fica a própria Steam, com 337 mil. Praticamente aí metade do que foi no PlayStation, e no Xbox, cara, meu Deus do céu, né? 6 vezes menos praticamente, com 117 mil cópias vendidas no console. Então, pro cara que já tava aí na internet, olha lá, sonista, é mentira, tá vendo? Agora que o Helldivers vendeu bem no Xbox, né, aparentemente, isso já vai desmentir, então, que caixista não compra jogo. Pois é, mas logo em seguida a pesquisa já mostra que se não fosse pelo PlayStation, né, mais um jogo tinha flopado aí no mercado. Então é isso, né, meus amigos? A exceção, como a gente tá vendo aqui, não faz a regra, né? E isso não muda o fato de tantos estúdios ainda estarem colocando o PlayStation em primeiro lugar, né, quando se considera fazer lançamento. Eu citei o caso do próprio estúdio que é parceiro da Microsoft, que fez Ori, a série do Ori, dizendo exatamente a mesma coisa. A gente viu outros casos no mercado dos estúdios dando preferência para o console da Sony, sem nem eles precisarem tirar um tostão do bolso, isso no caso eu me refiro à Sony, para ter alguma exclusividade. Foi o caso do Black Myth Wukong, foi o caso do Baldur's Gate 3 e de outros títulos que a gente vê sendo lançados e planejados por aí. Enfim, né? Para isso mudar, o Xbox precisaria fazer isso aqui mais vezes, ó. Os jogos precisariam vender isso aqui no console mais vezes, né? Mas, por hora, não é o que acontece, como já se sabe. Então, enfim, meus amigos, digam aí vocês, o que vocês acharam aí dessa notícia. Não se esqueça de deixar o seu comentário, o seu like aí também, e se inscrever no canal para acompanhar os principais pontos e as principais novidades do mercado de games. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!